Nada mais importante do que o culto. Nada mais importante do que a ministração da palavra de Deus. Fique ligado. Amém, irmãos? Fique ligado. Aleluia. Essa semana é uma semana de muita bênção. É um feriadão. Tem muita bênção aqui na igreja. Terça-feira é culto de ensino. Ensino da palavra. Sexta-feira tem vigília. Os jovens e adolescentes. Vai começar às 7h30. A mini vigília, ou vigilhão. Seja qual for o nome, vai ser uma bênção. Vai ser de 7h30 às 11h30. Vamos vir todos. Feriado. Vamos dar esse apoio à nossa garotada. Amém? Amém, igreja? Tem pregador convidado, tem cantor convidado, mas a tua presença é importante. E domingo é cantata. Vai ter cantata de manhã e cantata de noite. Vamos divulgar, convidar pessoas, convidar famílias. Convidar famílias para vir para cantar. Convide seus vizinhos para cantata. Tem uma cantata de Páscoa na igreja. A DCM é bênção dobrada. É bom uma igreja que faz uma. Imagina a igreja que faz duas. Né, Denilson? Não foi assim com o Natal, né? A gente não teve duas também? A DCM é bênção. Quinta-feira é culto dos varões. Cadê? Deve estar naquela tesouraria. Cadê Fábio? Quinta-feira tem culto dos varões, Fábio? Assim, né? Isso? Então, irmãos, olha que bênção. Sexta-feira, vigília. Então, domingo de manhã é cantata das crianças. Feriadão Páscoa. E domingo à noite é cantata geral. Então, chame seus vizinhos, parentes, né? Todos. Tá bom? Esse é o grande anúncio que eu quero dar. As crianças aqui no meio agora estão a orar. Isso. Olha que lindos. Senhor, tributamos a Ti toda a adoração, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória. Tu tens confirmado a palavra que Tu queres que seja ministrada hoje. Em nome de Jesus. As crianças já não estão indo, estão orando. Por que estão saindo? Não quero parar minha oração para isso. Os professores orientem. Orando. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a ministração que as crianças vão ter. É o mesmo Espírito que está aqui, o Espírito Santo, esteja com as professoras ministrando. É a tua palavra que vai ser ministrada. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Portanto, abençoa rica e poderosamente. Que os nossos corações estejam abertos para aquilo que será ministrado esta noite. Que caia em boa terra. E tudo que for contrário à pregação da tua palavra seja repreendido em nome de Jesus. Cumpre o teu propósito para esta noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. A igreja ainda de pé. Somente as crianças com os professores indo lá. Os adultos, por favor, permaneçam aqui. Em reverência à palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus de pé, em reverência à palavra do Senhor. Pegue sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu peço depois que esse mesmo versículo esteja colocado por alguém ali no computador na tela, tá? A minha versão diz: fitando os olhos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ali a versão Almeida corrigida, né? Fiel a uma versão da corrigida mais atualizada, tem a versão que diz olhando firmemente para Jesus, né? Vamos ler aquela versão ali. 1, 2, 3, já. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Queira tomar assento, por favor. Justificando a ausência de alguns obreiros, os que me falaram e os que estão em escala, quem é obreiro, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista ou pastor, e não me justificou, faltou, né? O pastor Hélio Vermelho está em Santíssimo pregando. Samuel Castilho sempre está em Santíssimo. Presbítero Daniel está em Santíssimo. Presbítero Daniel, eu prometi a ele, até pedi ao evangelista Paulo, que ele não tenha que entrar em uma escala, ele tem liberdade, né? Pela idade que está, pela obra que ele quer fazer, ele tem liberdade para estar em Santíssimo, para estar aqui, para estar na Celso Peçanha, né? Ele tem essa liberdade. Hoje ele pediu para estar em Santíssimo. Hoje estão lá em Santíssimo, Samuel Castilho, LPE, presbítero Daniel, né? E nós estamos aqui. Glória a Deus. O tema do que eu quero pregar hoje, olhando firmemente para Jesus. A minha versão diz, fitando os olhos em Jesus. Tem outras versões parecidas. É claro que quando o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, eu vou cogitar agora quem possa ter sido, quando ele fala olhando para Jesus, fitando os olhos em Jesus, eu gosto dessa versão, eu gosto da versão que diz olhando firmemente. Essas expressões se aproximam mais do que o original quer dizer. Porque você pode olhar sem prestar muita atenção, concorda? Aliás, pode olhar sem ver. Sabe aquela vez que você está olhando, mas sua mente está longe? Você está olhando e não está vendo? Quem já... E você percebe às vezes que a pessoa está te olhando e não está te vendo. Ela está olhando, mas não está vendo. Por isso que a expressão aqui, que melhor se adequa, é fitando os olhos, olhando firmemente para Jesus. O contexto aqui é de atleta. Por que o contexto aqui é de atleta? Porque Hebreus 11 é uma galeria de heróis da fé. Você sabe que no texto original não tem divisão de número de capítulos, é texto corrido. Então, o que terminou de falar no 11, você tem que, se você entende o 12, lembra um pouco o 11 e lembra um pouco o 13, você tem que ver o que está antes e o que está depois, não é isso? E o 11 é uma galeria de atletas que concluíram sua carreira. E o 12, ele compara o cristão como atleta. Nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, e a gente pode diminuir meio centavo, que eu vou aumentar o tom depois, o retorno está bom. Obrigado, tá?
Varão de Deus. Glória a Jesus. Preste atenção. Nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, a gente tende a interpretar que o versículo 1 desse texto, do capítulo, são pessoas que estão não, o agudo que está bom, não foi muito grave não, agudo aqui no retorno, que nós pensamos que as testemunhas são as pessoas que nos cercam aqui, mas na verdade o texto quer dizer que a nuvem de testemunhas é a galeria do capítulo 11, Heróis da Fé. Aí ele fala: nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, galeria dos heróis da fé, claro, a gente não está errado também interpretar que as pessoas que nos cercam são testemunhas, mas o texto quer dizer isso. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança. Então é uma atleta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, os olhos no alvo. Você está correndo, teus olhos precisam estar fitos no alvo, né? Considerai aquele que suportou tal contradição. Considere o treinador, considere aquele que te prepara. Então é um contexto aqui de um atleta de Cristo. E dentro desse contexto, o versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e mais do que nunca precisamos estar com os olhos fitos. Meu irmão, não tira retorno, dá retorno e dá agudo. Alô, som, retorno e agudo, som. Amém, Jesus te abençoa. Mais retorno, mais agudo. Glória a Deus. Isso. Jesus é bom. Alguém já diz amém? Então, irmãos, olhando firmemente para Jesus, no meio de tanta confusão, no meio que as coisas estão muito difíceis, no contexto em que os sinais da vinda de Cristo cumprem-se a cada dia, nós devemos estar com os olhos fitos em Jesus. Isso não significa dizer que nós não devamos ser exemplo. Ninguém pode usar esse versículo para dizer: a Bíblia diz olhando só para Jesus. Não é isso. Paulo fala: sede meus como eu sou. Então, não quer dizer que o líder não deva ser exemplo. Até porque, querendo ou não, nós somos observados, não é? E a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu tenho preparado isso com humildade, mas você está aqui, muitas pessoas estão te vendo, você não percebe todas, mas é mais fácil todos que estão aqui perceber um que está aqui. Então é aqui, em outras coisas que eu faço, em outras situações. Eu estava perto de casa atravessando a rua, o carro passou, o irmão buzinou, quero que seja irmão, ou pode ser que não seja, mas sabe que sou pastor. Fala aí, pastor! Eu não fiz assim, o carro já foi, não sei nem quem foi até agora. Não sei quem foi até agora. A gente está no shopping, passa, percebe? Sabe quando percebe que alguém está te olhando? Né? Aí você faz assim. Vocês passam por isso também, em várias situações? Então isso não significa dizer. Ontem um irmão me falou depois do culto,
Eu já ligando o carro, voltando de uma igreja, e às vezes para não me perder, até pegar a pista principal, sou meio bizonho no trânsito, até para não perder a pista principal, eu ponho aquele mapa Google, né? Para ele me dar o caminho certo, agora eu estou na pista principal. E os irmãos estavam indo embora porque eu estava ali, né? Colocando o meu endereço. Pastor, eu lembro da pregação de 3 anos atrás. O senhor pregou aqui, o tópico era tal. E meu filho não esquece essa mensagem até hoje. Que bênção. Foi sobre o que mesmo? Né? De coração, irmãos. Isso acontece várias vezes, acontece conosco, acontece com você, né? Porque nós somos vistos. Então isso não significa dizer que nós não devamos ser exemplo. Mas o que significa é que o nosso alvo é Jesus. O nosso propósito de fé é Jesus. O motivo de você estar aqui hoje tem que ser Jesus. O motivo de você estar na igreja tem que ser Jesus. O motivo de você ser membro da DCM tem que ser Jesus. O motivo de você ser evangélico tem que ser Jesus. Se você perder esse alvo, você vai se escandalizar à toa, você vai entregar cargo à toa, você vai parar sua caminhada à toa. Muita gente acaba desviando. Você está fazendo a obra de Deus, quer ver uma boa razão para você não parar? Olhando firmemente para Jesus. A luta está grande, a batalha está grande, mas eu não vou largar. Vou permanecer firme, porque meus olhos estão em Jesus. Aqueles cujos olhos estão fitos em Jesus, eles permanecem fiéis. Se o pastor decepciona, meus olhos não devem. Mas se decepciona, meus olhos estão em Cristo. Se o líder decepciona, meus olhos estão em Cristo. Se a ovelha decepciona, porque a ovelha também decepciona, meus olhos estão. Se a luta está te fazendo chorar, se você entrou aqui até pensando em desanimar, se a tribulação está acima do que você pode suportar, se a dor, às vezes de uma enfermidade física, ou de alguém que você ama, ou uma luta que você está passando e a solução ainda não veio, está maior do que você pode suportar, e você pensa em parar, eu quero te trazer uma palavra bíblica: olhando firmemente para Jesus. Isso não significa olhar com olhos físicos, porque Jesus disse a Tomé: porque vistes, bem-aventurado aqueles que não, mas olha que segredo aqui nessa mensagem. Esse olhando firmemente não é como estou olhando aqui os irmãos, não é com olhos físicos. Jesus ensinou isso para Tomé, não foi? Porque visto, parece antagônico, olhando firmemente, porque vistes crestes, bem-aventurados que não, mas esse olhando firmemente são olhares de fé. Porque o versículo que nós lemos disse: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por favor, repita a palavra fé. Quem pode botar Hebreus, deixar ali, por favor, Hebreus 11:2? Não são. É posto, é ministério. Olhando firmemente para Jesus, autor
consumador da nossa fé. Você pode repetir a palavra fé? Então o olhar ali é um olhar de fé, não é um olhar físico, é um olhar de fé. Duas situações interessantes têm a ver com o olhar. Primeiro, embora a palavra olhar não esteja diretamente escrita, mas você percebe no contexto, Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos temeram, e Pedro, corajoso, disse: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter ele contigo. Jesus permitiu que Pedro viesse, e Pedro andou. Quando os olhos deixaram de estar fitos em Jesus e começou a olhar as circunstâncias da turbulência, diz que ele temeu e submergiu. Aí ele disse: Senhor, socorre-me! Diz a Bíblia que imediatamente as mãos do Senhor foram estendidas e levantou Pedro. Quem está com os olhos fitos em Jesus não submerge, porque tempestade vem, lutas vêm, mas os olhos fitos em Jesus faz com que nós não venhamos a submergir. Outra circunstância interessante sobre olhar é que em Mateus 17 aconteceu a transfiguração. Lá em Mateus 17 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Olha que glória, corpo de glória, Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Que cena! Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra, ficaram grandemente atemorizados. Aí o 7 diz: Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os disse: Levantai-vos e não temais. Aí eu gosto do 8: E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão somente a Jesus. Monte, transfiguração, Moisés, Elias. Mas quando ergueram os olhos, não viram a ninguém, senão somente a Jesus. Foi muito bom Moisés ter aparecido, mas Jesus é maior. Foi muito bom Elias ter aparecido para eles, mas Jesus é maior. Quando ergueram os olhos, não viram ninguém, senão somente a Jesus. É muito bom quando o vaso é usado, mas aqui nós olhamos para Jesus. É muito bom quando o pregador é usado, mas os nossos olhos aqui é Jesus. Muito bom quando o louvor é abençoado, mas os nossos olhos aqui tem que ser em Jesus. A DCM, se você entrar no culto coletivo, que o individual você já traz, e você entender, mesmo que aparecesse aqui Moisés e Elias, os teus olhos têm que estar em Jesus. A glória é dele, a honra é dele, como diz o louvor, tudo aqui é dele. Você pode glorificar o Senhor? Isso facilita a operação do Senhor no culto, facilita para nós, porque ele não tem dificuldade nenhuma. Ele é Deus. Por que os
os nossos olhos devem estar fitos em Jesus. Hebreus 12, 2. Fitando os olhos em Jesus. O versículo 2 dá 3 motivos. E trazem situações de um extremo a outro. Eu gosto muito do versículo 2. Se perguntássemos por que os olhos fitos em Jesus, primeiro, o versículo diz: autor e consumador da fé. Fitando os olhos em Jesus, ele vai de autor a consumador. Eu vou dar aqui 3 exemplos de situações opostas. É lindo. Por que olhos fitos em Jesus? Porque ele é e é da nossa fé. Não é de qualquer coisa, é da nossa fé. E sem fé é impossível. A salvação da parte de Deus é graça. Nós temos que ter fé por meio da fé. Mas quem é o autor dessa fé? Amém. Quem é o autor dessa fé, irmão? É Jesus. Isso aqui não é fatalismo, não. Não estou sendo predestinista, fatalista, não. Quer dizer que a origem é dele. A origem parte dele. Fitando os olhos em Jesus. Por quê? Porque ele é autor e é consumador. A nossa fé começa nele e é concluída nele. Para que tenha início nele, seja concluída nele, o percurso tem que continuar nele. Porque se começar nele e for desviada nele, dele não terá a sua conclusão. Amém? Diga comigo: autor, consumador. Ou seja, início da nossa fé, conclusão da nossa fé. Eu gosto muito quando diz autor. Eu fiquei curioso dessa palavra autor. E a palavra autor, sabe qual é? No seu original, arquegon. Meu Deus, autor quer dizer início. Eu já estava entendendo que era início, mas quando eu fui ver, Leonel, que é arquegon, isso aqui é muito espiritual, não é um greguismo qualquer, não. Vem de arque. Arque significa primeiro, princípio, principal, príncipe. A raiz é arque. No princípio era o verbo, a palavra ali é arque. E quando fala autor, é mais do que ele ter feito, é o sentido que o autor está querendo dizer. É o seguinte: olhando firmemente para Jesus, em quem teve o início a nossa fé. É isso que ele quer dizer. O sentido de autor quer dizer começou nele, ele é o arquê da nossa fé. A raiz da palavra no princípio era o verbo, é arquê. Ou seja, a nossa fé teve o seu arquê, o seu início, o seu princípio em Jesus. Isso não é qualquer coisa, meu irmão. E quando diz consumação, é uma palavra ali muito interessante. É teleiontem, que vem de telos, tetelestai, por exemplo. Tetelestai é a raiz de telos. Tetelestai significa o que é terceiro, sabe? Está consumado, está concluído, está completado. Telos é fim. Telos é fim. Então, quando
firmemente para Jesus. Autor e consumador, ele está dizendo o arquém e o teleontem. Ou seja, em quem a fé tem o seu princípio e em quem a fé está consumada, em quem a fé está completada, em quem a fé está concluída. Isso é tão maravilhoso, porque a fé só é verdadeira se definisse em Jesus. Por isso que a Bíblia fala em nenhum outro a salvação debaixo do céu, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A fé salvadora, ela é depositada na pessoa de Jesus. Não é fé na fé, não é fé na religião, é fé em Jesus. É fé no que Jesus fez, é fé na morte de Cristo, é fé na ressurreição de Cristo, é confessar Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Essa é a fé que tem o seu início, que dá salvação. Ele é o autor dessa fé. Nele está o arquê da minha fé. Mas não apenas o arquê da minha fé, nele está o telos, a conclusão, a consumação da minha fé. E a consumação aponta para duas coisas. Quando fala consumação, aponta para a obra da cruz. Jesus é o autor, a obra da salvação começou nele. E ele fala tetelestai. Quando Jesus fala tetelestai, é uma tradução do aramaico para o grego. Tetelestai, ele diz, está consumado. É a mesma origem da consumação. Consumador. Olhando para Jesus, autor e consumador. E Jesus disse, está consumado. É a mesma origem da palavra. Quando o autor aos Hebreus está dizendo consumador, a gente tem em mente a frase está consumado. Por que ele é o consumador? Porque ele disse está consumado. A obra da salvação foi consumada na cruz. Por isso que não tem que ter mais nada depois, não tem que ter atalho, não tem que ter invençãozinha. Não, quem passa pela cruz está plenamente salvo. Salvação é esse ato completo. A obra da cruz é perfeita e completa. A obra da cruz é perfeita e completa. Quem passa verdadeiramente pela cruz de Cristo, ou está verdadeiramente liberto, ou precisa de fato passar pela cruz. Por isso que regeneração é ato, processo é santificação. Santificação é processo, mas justificação, regeneração é ato. Nasceu de novo. E como sabe se nasceu de novo? Está passando pela santificação? Então a consumação da nossa fé, igreja, isso aqui tem uma desenvoltura para a vida eterna, minha e de vocês. Quando diz consumador, quer dizer, ele consumou a obra salvadora. Isso está à tua disposição. Você pode sair daqui esta noite com essa certeza: Jesus é o autor da minha fé, e ele é o consumador da minha fé. Quando Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, ele completou a obra na cruz. Basta eu me arrepender dos meus pecados e pedir que o sangue de Cristo me purifique de todo o pecado. E quem olha para Jesus, nós amamos a mensagem da cruz. Jesus não está mais na cruz, ele ressuscitou, mas nós amamos a mensagem da cruz. Sabia disso? Crente tem que amar a mensagem da cruz. Amar o fato de que Cristo subiu naquela cruz, porque se ele não tivesse subido naquela cruz, a salvação não teria sido consumada.
mas ela foi consumada porque havia um justo na cruz. O autor da minha fé estava na cruz. A igreja tem que amar isso. Nós não idolatramos o madeiro, mas amamos a cruz, porque nela Jesus esteve. Entenderam a diferença? A igreja tem que ter esse discernimento, irmãos. Mas o que seria de mim se Jesus não estivesse no madeiro? O de cruz se erigiu. Imagina o mundo espiritual que foi isso. Tantas cruzes, tá certo, né? Tantas cruzes deitadas eram erigidas, mas houve uma que foi diferente. Nela estava o autor da minha fé. Aleluia. Essa cruz se ergueu e nela estava o autor, mas ali naquele madeiro ele consumou a minha fé. E o consumador disse: está consumado, está pago, está concluído. Todos podem ser salvos mediante a fé do que Cristo fez na cruz. Você pode glorificar o Senhor por isso? Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa, irmãos. Mas quando fala consumador, consumação, também aponta para uma mensagem escatológica. Ele é autor, o plano da salvação teve início nele, mas também se consuma nele, tanto pelo ato da cruz, como pela manifestação da sua vinda. A obra plena será consumada quando Cristo se manifestar, quando Cristo arrebatar a sua igreja. É por isso que Apocalipse 21:6 diz, Apocalipse 21:6, olha ali que tremendo. E disse-me, e eu gosto dessa versão assim: está cumprido. A raiz está cumprido tem a ver com essa raiz do telos também. É a mesma raiz. Está cumprido, está feito, está completado, está consumado. Aí no Apocalipse: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem quiser, quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Vida eterna, corpo eterno, glorificado, consumação quando a igreja for arrebatada. Por que eu creio que vou ser arrebatado? Porque Jesus não é apenas autor, ele é o consumador da minha fé e está cumprido. Podem zombar de nós, podem falar o que quiser, mas já está cumprido, já está feito. Jesus vai voltar, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Aleluia! Vamos viver para sempre com Jesus. Quem tem essa esperança? Aleluia! Por que eu creio que os mortos em Cristo ressuscitarão? Porque está feito, está cumprido. Porque eu creio que Jesus vai voltar? Porque está feito, está cumprido. Aleluia! Eu tenho que dar mais dois para terminar a mensagem. Fitando os olhos em Jesus, primeiro, porque Ele é o autor, mas também é o consumador. Segundo, volte para Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Segundo motivo, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou. Até aí. Pelo gozo que estava proposto, suportou. A versão atualizada diz, quem tiver aí pode até ler para mim, em troca da alegria, né? Ao invés da alegria, suportou a ignomínia. A versão atualizada fala mais ou menos assim: a palavra gozo é sinônimo de alegria.
estar, meus olhos devem estar fitos em Jesus, porque ele é de autor a consumador. Segundo, ele foi da alegria foi do se alegrar ao suportar. Do se alegrar ao suportar. O que o autor está querendo dizer ao pé da letra é: ao invés da alegria que estava proposto, ele suportou. Suportou o que? A cruz. Ao invés de se alegrar, ele suportou. Dois extremos, né? Obrigado. Viu o mistério do seu carinho de carinho? Tá? Foi mistério. É isso aqui, ó. É isso. Por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele foi do se alegrar ao suportar. Primeiro, se nós nos identificamos com Jesus, temos que entender que a vida cristã não é apenas de se alegrar, é de suportar. Nós pensamos que é apenas alegria. É por isso que muitas das vezes nós nos decepcionamos, porque achamos que existem apenas momentos de facilidade, mas ele foi do se alegrar ao suportar. Estás disposto a isso? Ministério não é apenas alegria, é suportar também. Por isso que meus olhos estão fitos em Jesus. Quando tem momentos de dificuldade, tem muitos momentos de alegria, mas tem momentos que a gente tem que suportar. Eu li uma versão hoje atualizada mais antiga, e eu gosto dessas versões. Ao contrário da alegria que lhe estava proposto, suportou. Se alegrar no ministério é fácil. Vamos para mim mesmo. Se alegrar é fácil. Quero ver Cláudia suportar. Ah, meu irmão, está disposto a se alegrar ou também a suportar? Se parar quando tiver que suportar, não está identificado com Cristo. Quantos que vieram antes de nós foram do se alegrar ou suportar? Suportou. Isaías 53 fala de suportar. Levado como ovelha ao matadouro, olhávamos para ele e não víamos beleza alguma. Isso é suportar. Mas também diz em Isaías 53: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Isso é sério. Deixa eu falar uma palavra da parte de Deus para você. Ministério não é só se alegrar, é suportar. Se você parar porque não suporta, pede a Deus força para se identificar com Ele. Não pare! É do se alegrar ou suportar. Foi assim que a história da igreja foi construída. Quando quiser parar, olhando firmemente para Jesus. E o que eu aprendo com ele? Ele foi do se alegrar ou suportar. Então eu também vou ser assim. Eu não vou parar. Eu vou suportar. Eu vou continuar. Eu vou perseverar. Porque os meus olhos estão fitos em Jesus. Eu não vou largar minha fé. Para encerrar, tirei muita coisa para falar aqui, mas já deu para entender, não deu? Olha, irmão, tudo no versículo 2, não estou saindo do versículo 2, não. Vários extremos no versículo 2. Por que olhar firmemente para Jesus? Porque Ele é o autor e o consumador. Por que os meus olhos estão fitos em Jesus? Porque Ele foi do se alegrar ao suportar. Terceiro, porque os meus olhos estão fitos em Jesus? Volte para o versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava
comigo a palavra cruz. Repete mais forte. Suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Repita comigo a palavra trono. Por que os meus olhos estão fitos em Jesus? Porque foi da cruz ao trono. Da cruz ao trono. Da cruz ao trono. Você está entendendo quanta riqueza no versículo 2? Por que os teus olhos têm que estar nele? Porque ele é do autor ao consumador. Vai dar alegria do se alegrar ao suportar. E terceiro, foi da cruz ao trono. Aleluia. Filipenses capítulo 2, a partir do 5. Tende em vós, identificador, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Igreja, Jesus disse assim, a DCM, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, trono do Pai. Ele está à destra, não é isso? À direita. Trono do Pai, trono do Filho. Jesus diz: quem vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Imagina um rei pegar um plebeu. É isso que o texto está dizendo, irmão. Imagina um rei pegar um plebeu. O trono não tem espaço, senta comigo aqui do meu lado. Está reinando comigo. Quem crê nessa palavra? Foi Jesus que prometeu, e eu creio. E por que eu creio? Porque a história secular diz que Jesus Nazareno foi crucificado. A história relata que Jesus foi crucificado. A história secular relata que o seu túmulo está vazio. E a história secular relata que os primeiros discípulos deixaram ser perseguidos e morreram, mas não trocaram a mensagem. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eles não tinham nada para ganhar em torno disso. Não tinha nenhuma vantagem com isso. O que eles ganhavam nisso? Perseguição, tormento. Perdiam seus bens, mas eles perdiam tudo, mas diziam: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ele foi da cruz ao trono. Tem crente que quer logo o trono, sem passar pela cruz. No cristianismo, fique ligado, no cristianismo, antes do trono tem cruz. Não tem trono sem cruz. Tem crente hoje só pregando trono.
Antes do trono tem cruz. Antes de chegar ao trono, Jesus passou pela cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, siga-me. Deixa eu concluir aqui. Da cruz ao trono, é o que diz o versículo 2. Da cruz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Trono, ao que vencer da lei, se assente comigo no meu trono. Não apenas Jesus está no trono, mas a sua noiva. Jesus vai casar. Onde estiver, o esposo estará a esposa. Arrebatamento, manifestação em glória, a igreja volta com Jesus. Julgamento, a igreja julga com Jesus. Trono, a igreja reina com Jesus. Por que os meus olhos estão firmes em Jesus? Porque ele é exemplo, ele teve cruz, e eu também não vou negar minha cruz. Não negue sua cruz, não despreze sua cruz. Quem tem os olhos fitos em Jesus também vai aceitar a sua cruz. A cruz não é seu parente, não é o seu nada disso. É a identificação com o ministério de Jesus, é a identificação com a obra de Jesus. A cruz de Cristo foi soteriológica, porque ela salva. O Cristo da cruz salva. A nossa identificação de ministério, de chamado, de obra. Quem tem sobre si uma cruz, a prioridade é o reino. Qualquer outra coisa pode ser importante, mas não é mais importante do fato de que eu estou compromissado com Jesus, aliançado com Jesus. O apóstolo Paulo falou: já estou, não mais. Paulo entendeu em cruz. Só que Paulo tinha certeza que vai, assim como Jesus foi da cruz para o trono, oh meu Deus, Paulo também foi da cruz, mas também vai para o trono. Porque o mesmo Paulo que escreveu em Gálatas 2:20, já estou crucificado, ele também disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, quanto a mim já estou posto como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, concluí minha carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Coroa, reinado, trono, coroa, reinado, trono, coroa, reinado, trono. Paulo vai reinar com Cristo, a coroa me está preparada, mas ele não pulou a cruz. Aleluia, já estou crucificado. Igreja, antes do trono tem cruz. Estás disposto? Estás disposto? Estás disposto não apenas a se alegrar na obra, hoje todo mundo quer fazer a obra, mas desde que seja só para se alegrar, desde que não tenha dificuldade, desde que não tenha empecilho nenhum. Mano, se todo mundo que tivesse dificuldade largasse cargo na igreja, não ia sobrar ninguém na história da Assembleia de Deus. Decepção de relacionamento não é motivo de largar cargo. Me perdoe, mas como pastor eu tenho que dizer isso, e é a preocupação de muitos pastores. Se o irmão não gosta do meu mau hálito, me dá um drops, e eu vou chupar com alegria.
suportar. Isso é olhos no Cláudio, olhando para Jesus. Em nome de Jesus, recebe a palavra de Deus. Claro, Deus é o Senhor de todas as coisas, tem um comando de todas as coisas, mas receba como palavra pastoral. Dobra o teu joelho hoje, nisso que eu estou pregando. Mas se o pastor começa a receber muita notícia, estou largando porque isso aqui não está legal, não estou gostando disso aqui, isso aqui. Eu quero largar porque isso aqui não estou concordando com isso aqui. Isso aqui, quando vê, os 10, 15 pararam. O reino de Deus não é só se alegrar, é de se alegrar, é suportar. Antes do trono tem cruz. Aleluia. Aleluia. Só esse ano eu cheguei ao, perdoe-me o subjetivo, mas pelas minhas limitações, quantidade de coisas, falando, Senhor, eu não sou digno, não suporto. Cheguei a pensar, Senhor, é para parar. Perdoe minha fraqueza, viu? Perdoe minha fraqueza. É para parar. Será que eu estou no local certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa? É para parar. Aí eu lembro de um texto como esse. Aí eu paro de olhar as circunstâncias. Aí eu olho para Jesus. Eu não posso parar, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu não posso parar, porque Ele não foi apenas da alegria no ministério, Ele foi do se alegrar ao suportar. Eu não posso parar, porque eu não posso pular a cruz. Só terá a coroa quem tem uma cruz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Vou para cá para não ficar tanto. Constantes. Sempre abundantes na água do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Olhando firmemente para Jesus. Autor e consumador da nossa fé, de autor a consumador, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, do gozo ao suportar, da alegria ao suportar, suportou o que? A cruz, desprezando o que domina, está sentado à destra do trono. Olha que lindo. O Filho à destra do trono do Pai. E o Filho diz ao que vencer dali, que se assente comigo no trono. Se alguém que esta noite quer sair daqui com a certeza da salvação, certeza da vida eterna, João Batista dá a solução. Quando passou Jesus, João Batista, João 1,29, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se alguém quer tornar pública a sua fé e olhar para Jesus como autor e consumador da sua fé, manifeste a sua fé.
Jesus falou que não se envergonha de mim diante dos homens. Eu não me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Não é a igreja que salva, mas a fé pública em Jesus opera no mundo espiritual. Eu quero convidar essa amada igreja a ficar de pé. Nós já vamos encerrar o culto com um cântico todos juntos. Mas alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou quem sabe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar, olhar para o Cordeiro de Deus, olhar para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Se a palavra falou no teu coração, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o nosso coração. Jesus está te chamando. Entregue sua vida a Ele hoje mesmo. Aleluia. A oportunidade vai continuar aberta. Eu vou fazer um solo aqui, tá? A equipe de louvor pode fazer o vocal comigo no final. Quero fazer um solo aqui. O Rafael. E quero que a igreja cante toda comigo. No coro você me dá força. Vamos terminar cantando juntos. Diga comigo: Jesus é o autor da minha fé. Nele está a minha esperança. Vocal que vai me ajudar no final. Vocal que vai me ajudar no final.
Deus amado, nesta noite, Deus querido, o Senhor renova a aliança comigo. Ó Deus amado, tudo aquilo que Ele perdeu, Senhor Deus amado, que o Senhor venha restituir, Senhor. Ó Deus amado, os talentos, os dons, ó Pai amado, Ele é teu servo, Senhor Deus querido, teu filho foi resgatado, ó Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, estamos em festa, Senhor, porque uma alma se arrependeu, ó Deus querido, Pai, como aquele filho pródigo, ó Deus querido, ó Senhor Deus amado, dá a sua aliança, Senhor Deus amado, as vestes novas para o teu filho, ó Senhor Deus amado, derrama a porção do teu obrado do teu Espírito, renova, restaura, Senhor Deus amado, nesta noite, ó Pai bendito, santo, ó Pai querido, fortalece ele neste momento, Pai amado, Senhor Deus querido, sabemos que os tempos são difíceis, trabalhosos, mas o Senhor tem nos fortalecido, e nós viemos agora abraçar ainda, Senhor Deus amado, com toda a força, ó Pai querido, que nesta noite, ó Deus, Senhor, venha selar ele, ó Pai querido, seja com ele para a tua glória, Deus querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. E cantina lá fora. Deliciosa cantina. Amém? É isso? Cantina abençoada. Tá? Dá vontade até de continuar. Mas vem cá. Há um pedido para apresentar uma criança. Pode trazer aqui. Não foi planejado, depois te dar o certificado. Mas é um pedido, não vou negar, né? Pode trazer aqui. 20 meninos, 20 a Jesus, Ele ganhou cruz, bênçãos na cruz, os pequeninos, Ele conduz, homem de O Derek e a Beatriz pediu para nós orarmos, consagrando a Antonella. Vamos abençoar essa criança? Nós não batizamos criança, nós seguimos o modelo de Jesus. Jesus foi apresentado no templo e batizado na idade da razão. Quando oramos, pedimos para que Deus guarde. E vocês têm a responsabilidade, já pediram para que orasse por ela. Tem responsabilidade de criá-la no caminho do Senhor. Deus deu um presente para vocês. Consagramos a Antonella ao Deus Pai, Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aqui a Antonella, esta criança que estamos apresentando a Ti, consagrando a Ti, pedindo que Tu venhas guardá-la. Guarda a sua saúde, guarda o seu crescimento, livra de todo o mal, abençoa os seus pais, salva-os e tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Prospera essa família e abençoe, que essa criança cresça no temor e amor da Tua palavra, que ela receba a Tua bênção, a Tua proteção, livra de todo o mal, e que ao chegar à idade da razão, ela tem a condição de crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Traz a tua bênção. Oramos crendo, porque oramos na intercessão do teu Santo Espírito, e em nome de Jesus Cristo. A igreja diga comigo. Amém. Por favor, um casal, vem aqui cumprimentar esse casal. Qualquer casal da igreja. Um casal.
Você vai dar um toque de 10 segundos. Olhe para a direita e para a esquerda, diga que bom que você veio. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, o pastor quer iniciar essa mini vigília. Posso fazer como o pastor fez? O pastor tem iniciado essa vigília já há uma semana atrás. Estou sendo muito rápido. A mini vigília agora, sexta-feira, ela vai começar na sexta-feira de manhã com a consagração também. É a consagração das irmãs, na direção das irmãs, mas os jovens adolescentes estarão na consagração, amém? Vou repetir para a gente, por isso que eu pedi para anunciar rápido. Resumo rápido. Então, a consagração de manhã das irmãs, os jovens adolescentes estarão aqui de manhã. E a vigília à noite não é só para o jovem e adolescente, é para a igreja toda, amém? Para a igreja toda. Vamos orar? Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse culto. Senhor, nos leve em paz, dê uma semana abençoada para nós. Nos livra dos acidentes, dos homens sanguinários. Senhor, que nós podemos ter uma semana de repleta de alegria. Mesmo se a luta veio, o maior é que está conosco. Então, Senhor, continua nos ajudando. Continua, Senhor, operando a sua maravilha sobre a tua igreja. Assim, Senhor, te peço em nome do Senhor. Sexta-feira, hein? Estenda as mãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e todos digamos amém. Terminado em nome de Jesus.